Olá a todos, eu sou o professor Yuri e a gente está aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre unidades de comprimento. A gente já estudou isso no passado, a gente vai retomar isso de tão importante que é este conteúdo. Então, antes da gente começar qualquer coisa, já acessou o Classroom hoje? Então, vocês vão ter que acessar o Classroom todos os dias. O registro da presença de vocês depende de realizar aquelas atividades que são postadas todos os dias no aplicativo. Então, se você não tem acesso ao aplicativo no seu celular ou no seu aplicativo aí, você pode procurar a escola para pegar as atividades impressas. Procure o seu professor, procure o seu pedagogo para realizar todas as atividades. Não deixe de estudar por causa disso. O que a gente vai ver nessa aula então? A gente vai retomar e resolver situações, problemas, envolvendo a transformação das unidades de comprimento. Lembram quais são elas? Então, quais são as unidades de comprimento que a gente trabalhou e vai continuar trabalhando agora? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente vai trabalhar todas essas 7 unidades com as suas transformações. Lembrando que as principais são quilômetro, metro, centímetro e milímetro, as que a gente mais usa no nosso dia a dia. É importante que essas, pelo menos, vocês tenham totalmente decorado as transformações delas. Vamos falar sobre os múltiplos e submúltiplos, então. Primeiro, para a gente sair de quilômetro, a gente vai ter de fazer 1 metro vezes 1000. Então, quantos metros são 1 quilômetro? 1000 metros. Mas, professor, por que por metros e não por centímetro, por milímetro? Porque a unidade fundamental é o metro. Então, a gente bota tudo em metros. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hectômetro, 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. 1 metro, 1 metro. E o seu submúltiplo, agora a gente vai dividindo por 10. Então, 1 decímetro são 0,1 metros. 1 centímetro são 0,01 metros e 1 milímetro 0,001 metros. Eu não vou fazer as continhas e divisões agora aqui com vocês porque a gente já trabalhou isso antes. A gente vai prestar mais atenção em exercícios aqui agora. Como que a gente faz? Lembrando então, para baixo, quando a gente quer sair de quilômetros e descendo na nossa escala em hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, a gente vai multiplicando. Então a gente multiplicou lá 1 quilômetro, multiplica por 1000 para chegar em metro. E quando a gente quer fazer o caminho oposto, de milímetro para centímetro, para decímetro e assim vai, a gente divide. Então, 1000 metros a gente teve que dividir por 1000 para chegar em 1 quilômetro. A gente também pode trabalhar isso com potências. Então, trabalhando todas elas, a gente vai multiplicar 10 a 1 para multiplicar por 10 para andar uma unidade de conversão. Quando a gente tem que andar 2 unidades de conversão, 10 a 2 e multiplica por 100. Quando a gente vai andar 3 unidades de conversão, a gente multiplica 10 elevado a 3, 1000, que é o caso do metro para quilômetro. Então vamos transformar para resolver alguns exercícios. A gente vai querer saber quanto mede 5.630 quilômetros em metros. Para isso, o que a gente tem que calcular então? Ora, eu acabei de mostrar que quando a gente sai, deixa eu voltar aqui, quando a gente sai de quilômetro para metro, a gente tem que multiplicar. E multiplicar 1, 2, 3. 10 elevado a 3 multiplica por 1000. Então a gente vai multiplicar 5,63 por 1000. Reparem que é uma multiplicação por um múltiplo de 10. 10 elevado a 3. Então a gente só vai correr 3 vírgulas. 5,63, corre a primeira vírgula, corre a segunda vírgula. A terceira, como não tem ninguém para correr, a gente preenche com 0. Então, 5.600 metros vai ter o nosso quilômetro. Agora, se a gente quisesse transformar 12 metros em decímetros, como que a gente vai fazer isso? Ora, acho o metro, acho o decímetro, é uma unidade, é para baixo, então é 10 elevado a 1. Multiplica por 10. De novo, aquela história de correr vírgula, mas professor, não tem nenhuma vírgula. Então a gente só preenche com 0 e coloca a vírgula do lado. Então, 12 vezes 10, 120. Aqui está um errinho, aqui é metro. Vamos lá, transformar para resolver mais alguns exercícios.
350 milímetros em metros. Voltando lá, a gente tinha milímetro, vai subir até metros. São 3 unidades de conversão, então multiplica por 1000. A gente está subindo, então a gente está dividindo, como a gente está indo para uma unidade maior. Então, 350 milímetros em metro, a gente vai pegar 350 e dividir por 1000. Assim como na hora de multiplicar a gente corria as vírgulas para a direita, na hora de dividir a gente corre as vírgulas para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui, quando não aparece é porque ela está depois do zero. A gente vai correr 3 vírgulas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Vai ficar vírgula 350. Como o número tem que começar com algum número, não com uma vírgula, a gente preenche com zero. 0,350. A gente geralmente não fala esses últimos zeros dos números, não fala 0,10000. A gente fala apenas 0,35 metros. Bom, 4.000 centímetros em quilômetros. Agora a gente vai sair de centímetros e vai subir até quilômetros. A gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5 unidades de conversão. Então a gente vai ter que dividir por 100.000. Então, na hora de dividir, vai ser 4.000 divididos por 100.000. A mesma coisa, é só correr as vírgulas. São 1, 2, 3, 4, 5 zeros, a gente vai correr 5 vírgulas para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui. Na hora que a gente vai correr, vai ser 1, 2, 3, 4. E agora que acabou? A gente preenche com zeros. Então, preenche um zero, vai ter que preencher agora mais um zero para colocar a vírgula. Então, 0,0 e aí o 4.000 quilômetros. De novo, a gente não coloca esses últimos zeros depois dos números. Então, a gente vai cortar esses 3 zeros e vai ficar só com 0,04 quilômetros. Isso são 4.000 centímetros. Bom, agora que vocês viram aqui mais ou menos como que eu resolvi cada um deles passo a passo, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem sozinhos as frases, completar as frases, o exercício de completar as frases. 1,7 metros equivale a centímetros. Então, você vai ter de converter metros em centímetros. A mesma coisa, 1,7 metros equivale agora a milímetros. E, alternativa C, desafio C, 1,7 quilômetros equivalem a quantos metros? Converte quilômetro em metro. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esse e daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou resolver isso aqui no quadro daí para vocês.
E aí, conseguiram resolver esse exercício? Bom, eu vou fazer ele agora com vocês aqui no quadro. Vem aqui. Então a gente tem que transformar metros em centímetros. Lembrando na tabelinha, a gente tem metro, depois a gente tem decímetro, depois a gente tem centímetro e por fim milímetro, nos seus submúltiplos de metro. Então a gente vai transformar em centímetro. Ele vai estar 1, 2, a 2 unidades de conversão. A gente vai ter que multiplicar por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, nosso 100. A gente está em metros, estamos em metros. Então, 1,7 metro vezes 100. Para a gente determinar o quanto isso vai ser em milímetros, centímetros. Então, 1,7 vezes 100, quando a gente terminar essa conta, a gente vai fazer então, vamos lá, 1,7 multiplica por 100, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0, opa, não esquece que quando vocês estão trabalhando com dezena, ele não usa a unidade, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 7, 7, agora é centena, unidade de centena, e 1 vezes 1, 1. Fazendo a soma, então, 0, 0, 7 e 1. Reparem na vírgula, a gente tinha uma casinha de vírgula, então a gente vai usar uma casinha, porque esse daqui, na verdade, esse 7 era um decimal, não era uma unidade. Então aqui a gente vai ter que trabalhar esse 0 não como unidade, mas como decimal. Então, 170. Então, 1,7 metros, quando a gente faz essa multiplicação por 100 centímetros por metro, a gente vai ter de converter essa unidade em centímetro, 170 centímetros. Depois a gente tem que ver quanto que esse mesmo valor vai equivaler em milímetros. Como a gente já transformou em centímetro, vai ficar fácil. É só multiplicar por 10. Agora a gente pega esse senhor, multiplica ele por 10. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0. O algoritmo da multiplicação tem a soma. 1 vezes 0, 0. Não esquece de pular a unidade. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. Somando, então, 0, 0, 0, 7 e 1. De novo, tem a nossa vírgula lá. Então, a gente vai ter que trabalhar. Esse senhor não é unidade, ele é decimal. Então, esse senhor vai ser decimal. 1.700. Então, 1,7 metros são 170 centímetros e também podem ser chamados de 1.700 milímetros. Vamos então agora ver o desafio C. 1,7 quilômetros equivalem a quantos metros? Quilômetros. Então, 1,7 quilômetros, a gente vai ter que multiplicar por quanto para a gente chegar até o metro? Ele está a 3 unidades de conversão, a gente viu isso na última tabelinha. Então, vezes o nosso 1.000, 10 elevado a 3, 1.000. De novo, a gente está descendo, a gente está indo de quilômetro até metro. Então, 1,7 vezes 1.000 é só fazer a conta. Mas, professor, você não tinha dito de pular as vírgulas? Sim, vocês podem só pular as vírgulas. Então, ao invés de fazer a continha inteira desses múltiplos de 10, é só pular a vírgula. Quantas vírgulas? 1, 2, 3. Então, 1,7, vocês vão preencher com, vão correr a vírgula. 1, não tem ninguém aqui para correr? Preenche com 0. 2, não tem ninguém para preencher? Preenche com 0. 3. Apaga agora essas outras vírgulas. Vocês vão ficar então com 1.700. 1,7 quilômetros são 1.700 metros. Então, 1,7 quilômetros, 1.700 metros. Vocês vão preencher os desafios e quando vocês forem preenchendo, retomando lá, alternativa A, vocês vão ter de preencher no metro, decímetro, centímetro. Pula as duas unidades, multiplica por 10 elevado a 2, vocês vão chegar no 170, que nem a gente calculou no quadro. Alternativa B, desafio B, 1,7 metros em
milímetros. Ele vai estar a 3 unidades de conversão, então vai ser vezes 10 elevado à terceira, que é 1.000, 1.700 milímetros. E o desafio C, 3 unidades de conversão de novo, multiplica por 1.000 de quilômetro para metro, 1.700 metros. Eu vou passar mais 3 desafios para vocês agora e vou dar mais um tempinho para resolver. Usem esse que a gente fez aqui agora há pouco, no quadro bem explicadinho, e tentem fazer esse daí no caderno dos senhores. Eu já volto com a resposta para vocês.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Então, são 3 desafios, os primeiros 3 eu resolvi no quadro, agora eu vou deixar vocês só vendo aqui a resolução no slide mesmo. Lembrando que essa é uma aula de retomada de conteúdo. Então, respondendo, o desafio de 1,7 km equivale a quantos milímetros? Então, a gente tinha descoberto quanto que media em metros, agora em milímetros. Então, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente vai calcular, então, 6 unidades de conversão. 1, 2, 3, 4, 5, até ele, 6. Então, 10 elevado a 6. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai correr 6 vírgulas. Então, ele tinha aqui apenas, o 1,7, a gente vai correr ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, a gente para e preenche todo esse espaço com zeros. Então, 1.700.000 milímetros. Tem 1,7 quilômetros. 1,7 metros equivalem a quantos quilômetros? Então, a gente vai transformar agora ao contrário. Lembra? Na hora de subir, quando a gente está indo do menor para o maior, a gente vai dividindo. Então, a gente vai dividir por quanto? 1, 2, 3. Então, é o 10 à terceira. 10 à terceira é 1.000. Então, quando a gente divide por 1.000, corre a vírgula agora para a esquerda. Então, 1,7, vamos correr a primeira vírgula. 1, 2, 3. Na terceira, a gente para de correr a vírgula. 0,0017 quilômetros. E o terceiro desafio para vocês, para transformar 1,7 centímetros em metros. De novo, mesmo caso, a gente está indo do menor para o maior, então é divididos. 1, 2 unidades de distância, 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, 100. Quando a gente vai dividir 1 por 100, é só correr a vírgula. Então, a gente correu no 1,7, 1, 2 vírgulas. A vírgula estava aqui, correu 1, 2 vírgulas, isso. Então, 0,017 metros em 1,7 centímetros. Respondendo todas elas juntas agora. 1,7 metros, 170 centímetros. A gente transformou em 170 centímetros. B, 1,7 metros equivale a 1.700 milímetros. 1,7 quilômetros equivalem a 1.700 metros. 1,7 quilômetros equivale a 1.700.000 milímetros. 1,7 metro equivale a 0,0017 quilômetros. E 1,7 centímetros equivalem a 0,17 milímetros, ou 17 milésimos. Praticando. 2. Foi desenhado um cubo usando uma medida de 2 centímetros de altura, 2 centímetros de largura e 20 milímetros de altura. Opa, olha só, centímetro, centímetro, milímetro. Qual o volume deste cubo? Então a gente já conhece a área do volume, a fórmula do volume do cubo. A gente vai ter que trabalhar agora aqui para transformar tudo em unidades iguais. Não tem como a gente trabalhar centímetro na mesma operação trabalhar com milímetro. A gente vai ter que ou tudo em centímetro ou tudo em milímetro. As respostas estão em centímetro, então a gente vai transformar todo mundo em centímetro. Alternativa A, 7 centímetros cúbicos. Alternativa B, 8 centímetros cúbicos. Alternativa C, 8,5 centímetros cúbicos. Ou alternativa D, 9,9 centímetros cúbicos. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e daqui a pouco eu volto e resolvo esse exercício para vocês.
E aí, conseguiram resolver o exercício? Bom, então a gente tinha aqui um cubo com 2 centímetros de altura, 2 centímetros de largura e 20 milímetros de altura. Aqui ele colocou altura, mas a gente pode entender aqui como a profundidade do cubo, é a terceira medida dele. Porque é um cubo. Vamos ver aqui agora no quadro, para a gente transformar tudo isso em centímetro, aí a gente calcula o volume do nosso cubo. O único senhor que não está ainda em centímetro é o 20 milímetros. Então vamos ter que transformar 20 milímetros em alguma coisa centímetros. Para fazer essa transformação, a gente vai ter que olhar a tabela. A tabela é muito importante, senhores. Na tabela a gente tinha visto que o milímetro estava imediatamente após o centímetro. Então é só a gente dividir por 10. A gente está indo do menor para o maior. Então a gente vai dividir 20 por 10. É só correr 1,2. Quantos milímetros, quantos centímetros 20 milímetros tem? 2. Vocês também podem perceber como é um cubo. O cubo tem todos os seus lados iguais, as suas arestas são todas iguais. Então, se um era 2 centímetros, o outro também era 2 centímetros, o terceiro só podia ser 2 centímetros. Para calcular a área do cubo, a gente vai ter que calcular o nosso cubo com 2 centímetros aqui, 2 centímetros na nossa altura, e a gente acabou de descobrir, são 2 centímetros nessa largura. A forma do cubo a gente já conhece que é um lado ao cubo, por isso o nome cubo, do ao cubo. Então, 2 elevado a 3. Quando a gente vai calcular isso, a gente vai ter de fazer o 2 vezes o 2 vezes o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Calculando lá então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que, preste atenção numa coisa, a gente tinha centímetro, aí a gente multiplicou por centímetro, e a gente multiplicou por centímetro. Era 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. Então, a gente vai ter centímetro ao cubo. Então, era 8 centímetros cúbicos. Não pode esquecer do 3, ali em cima no expoente. Então, voltando aqui agora para o nosso slide. A gente vai ter alternativa A, 7 centímetros cúbicos? Não. Alternativa B, 8 centímetros cúbicos? Sim, é a nossa resposta. D, C, 8,5? Também não. Ou D, 9,9? Também não. Vamos ver no slide de novo? Então, a gente vai ter um cubo, 2 centímetros de largura, 2 centímetros de profundidade e 2 centímetros de altura. Reparem, 20 milímetros converte em 2 centímetros. Eles são os vizinhos, é só dividir por 10. A área do o volume de um cubo a gente calcula com A ao cubo. Então, 2 vezes 2 vezes 2, o nosso 8 centímetros cúbicos. Respondendo, alternativa B. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Matific. Eu vou dar um tempinho para cada um de vocês abrir o aplicativo e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês para a gente resolver ele passo a passo com vocês. Abram ele aí. E aí, abriram o aplicativo? Então a gente vai começar agora a jogar o jogo. Lembrando para vocês que esse é um jogo que a gente vai jogar para se preparar para a nossa próxima aula. Então, vamos lá. A gente quer transformar aqui 70.949 gramas em quilogramas. Lembrando que a gente já trabalhou essas conversões de unidades de massa. Então a gente tem 70.949 gramas. Para a gente transformar em quilogramas, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Por que 1000? Porque
a gente vai ter as decagramas, a gente vai ter as hectogramas e só então as quilogramas. São 3 unidades de distância, que nem a gente viu nessa aula de hoje, a gente multiplica por 10 a terceira, que é o nosso 1000. A gente vai ter que pegar os 70.949 e dividir pelo nosso 1000. Então, é fácil fazer divisão por 1000 porque é só correr as nossas vírgulas. 70.949 vai ficar o nosso 70.949. Percebam que a gente correu 3 casas. Por quê? A gente dividiu por 1000. 1000 são 3 zeros. Aí a gente preenche, pronto. Ele vai dar a notificação e a próxima questão. Agora a gente quer transformar 1.247 gramas em quilogramas. Para fazer essa transformação, a gente vai ter que pegar o 1.247 gramas e de novo dividir por 1000, igual ao anterior. 1,247. Mas professor, por que você fez direto? Igual no outro, é só correr as vírgulas. Agora a gente tem um pouco diferente, a gente tem 46,929 quilogramas e quer transformar isso em gramas. Agora é o oposto, então se antes a gente dividiu por 1000, agora a gente vai multiplicar por 1000. Então, vamos correr a vírgula, ao invés de correr para a esquerda, vamos correr as vírgulas para a direita. 3 casas por causa do zero. Então, 46, aí 9, 2, 9, e agora teria vírgula. Como só tem zero, não tem nenhuma unidade depois, acaba aqui. A gente vai ter que transformar de novo de grama em quilograma. 66.379 gramas em quilogramas. Igual no exercício anterior, a gente vai ter que dividir por 1000. A gente está indo da unidade menor até a maior. Então a gente corre 3,66,379. Vocês conseguiram fazer sozinhos esses exercícios? Percebam que é só correr as vírgulas. A gente está trabalhando com uma tabela, valores todos tabelados. Eu já mostrei a tabela para vocês nas aulas anteriores e eu quero que vocês apliquem elas agora. 14,06 quilogramas em gramas. Para fazer essa transformação, a gente vai ter de multiplicar por 1000. Então, 14,06, só que, professor, não tem um zero aqui. Não tem nenhum número para a gente correr a terceira vírgula. Então, a gente preenche com zero. 14,060. O próximo, 0,79 quilogramas em gramas. A gente vai ter de multiplicar por 1000 mais uma vez. Então, 79, só que percebam que acabou de novo as unidades para a gente correr a vírgula. A gente preenche com zeros. São 3 casas que a gente teve que correr a vírgula. Mais um exercício agora de quilograma em grama. Esse tipo de exercício a gente multiplica por 1000. Então, 55,713 quilogramas são quantas gramas? Ora, a gente corre 3 casas a vírgula. 713 gramas. 55 quilos, 965 quilogramas em gramas, de novo, a gente vai correr a vírgula 3 vezes. Viu como está ficando muito fácil esse tipo de exercício? Porque vocês estão começando a dominar a multiplicação e divisão pelos múltiplos do 10. Mais um aqui, 93,035 quilogramas em gramas. A mesma história, é só correr as vírgulas. A gente vai ter que multiplicar por 1000, corre 3 vírgulas então. 93,035. Corremos as 3 vírgulas. Outro exercício, 68 quilos, 948 quilogramas para gramas, basta multiplicar por 1000, ou seja, corremos as 3 vírgulas, 68,948 gramas. E pronto. Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas nesse tipo de conversão, joguem este jogo, acessem a plataforma e vocês vão ficar cada vez mais inteligentes e preparados para esse tipo de conversão.
Então, gostaram do jogo? Joguem sempre, acessem a plataforma sempre, explorem os aplicativos que lá existem e se divirtam. Bom, a nossa aula de hoje a gente resolveu vários problemas de transformação de comprimento, como a gente viu nesse aplicativo, nesse jogo que a gente acabou de jogar. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre unidades de massa, mas não só isso, a gente vai ver várias transformações distintas. Então, preste atenção, anotem todas as tabelas que a gente mostrar aqui. Quem anotou as tabelas das aulas anteriores, prepare elas para as próximas aulas. A gente vai continuar usando aquelas tabelas, elas são muito úteis para vocês. Eu fico por aqui hoje. Até a próxima aula, senhores.